mundo sem graça. Esse é o segundo tema da série Maravilhosa Graça. O mundo sem graça do qual estamos falando não é um mundo sem alegria, sem humor. Não é nesse aspecto que estamos nos referindo. A alegria existe, o humor está aí. Temos muitas razões para nos alegrar no dia a dia. Não. O mundo sem graça do qual estamos falando vai um pouco adiante, vai um pouco além. Estamos falando das relações interpessoais, das relações horizontais e das relações verticais. Estamos falando de amor, de afeto, de carinho, de perdão. Esta é a graça com a qual estamos envolvidos nessa série. O mundo sem graça, o mundo cinzento do qual estamos falando, é o mundo que todos nós conhecemos. Um mundo de trocas de barganhas, um mundo sem afeto, sem perdão, um mundo de vinganças, um mundo de retaliações. Não é esse o mundo que eu quero para mim e não é esse o mundo que você quer para você, certamente. Mas não, o nosso mundo não precisa ser um mundo sem graça. Mesmo no mundo sem graça, o mundo que fazemos, o mundo que criamos, o mundo da nossa existência diária pode ser um mundo de graça. Porque a depender do todo, esse é o mundo que vivemos, um mundo sem graça. Esse é o mundo do qual fala o personagem Ricardo III da peça de Shakespeare, um personagem violento que vivia em meio a vinganças, a guerras. E na peça de Shakespeare temos esta expressão: ó graça momentânea dos homens mortais, que nós procuramos mais do que a graça de Deus. A graça de Deus, que é verdadeira e real, é mais acessível do que a graça momentânea dos homens mortais. É como aquela expressão do rei Davi, quando teve que escolher entre as opções que Deus lhe deu para a punição do seu inconsequente ato de fazer um censo do povo quando não deveria fazer. E Davi disse naquela ocasião: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Ele sabia o que estava falando, ele sabia o que estava implícito nisso. Ele estava falando de graça, graça de Deus. O que é graça? Esta é uma pergunta que estamos fazendo e que vamos repeti-la porque precisamos saber responder esta pergunta para nós mesmos e para outros. O que é graça? Este texto do Evangelho dá uma boa resposta, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós temos essa divisão. O Antigo Testamento trouxe a lei, o Novo Testamento trouxe a graça. No Antigo Testamento nós temos centenas de leis condicionantes
na relação com Deus, leis que ninguém foi capaz de cumprir plenamente para ser aceito por Deus. Jesus Cristo veio trazendo a graça e a verdade. É claro que há mandamentos, princípios no Novo Testamento, mas dentro de uma relação de amor, de obediência amorosa. A graça trazida por Jesus Cristo é a graça que nos aceita, que nos recebe, que nos acolhe, que nos transforma para sermos como Deus quer que sejamos, onde possamos viver bem com nós mesmos, com o nosso próximo e com Deus. Saber o que é a graça transforma a nossa vida e beneficia aqueles com os quais convivemos. Mas neste mundo sem graça, o que encontramos muitas vezes são palavras vazias, palavras ocas, estéreis, quando não cheias de venenos, de setas malignas. Quando Jó se encontrava na pior situação da sua vida, doente, cheio de feridas, em meio a um monturo, 3 amigos seus vieram e lhe encheram de culpa, pelo menos quiseram fazer assim, tentando justificar o seu sofrimento no seu comportamento reprovado por Deus. E Jó não aceitou aquelas palavras, porque ele sabia quem ele era diante de Deus, e ele conhecia Deus. Daí ele dizer: as máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Quantas palavras vazias, quantos provérbios de cinza dirigidas, essas palavras, às pessoas que mais ferem, que mais ofendem, que mais exigem, que mais condenam. São palavras que não oferecem segurança, são instáveis como barro. Quando nossas palavras devem ser agradáveis, temperadas com sal, para sabermos o que responder àqueles que pedem uma palavra nossa. Neste mundo sem graça, as palavras muitas vezes são de cinza. Philippe Yancey cita um médico suíço, Paul Tournier, um médico que aconselhava também, que acolhia aqueles que sofriam. E temos essa citação desse médico, dirigida a alguém. Não consigo estudar com você este problema de culpa sem levantar o fato óbvio e trágico de que a religião, a minha própria, como também a de todos os crentes, pode esmagar em vez de libertar. Infelizmente, é uma triste verdade. A religião esmaga. O apóstolo João chega a dizer que no fim dos tempos, alguns matarão em nome de Deus. Esta não é a igreja de Jesus.
Este não é o Evangelho de Jesus. Infelizmente, a religião é uma fábrica de culpa, é uma geradora de culpa. E as palavras deste médico procedem. Ao falar de culpa, ele diz que é um fato óbvio e trágico que as religiões, inclusive a dele, pode esmagar em vez de libertar. Onde você está? Onde você cultiva a sua fé? Com quem você se relaciona? Com quem você compartilha a fé? Como é o clima, o ambiente do qual você participa? É um ambiente de graça? Ou é um ambiente que esmaga? Nós não precisamos fazer parte de uma situação esmagadora, condenadora, opressora. A graça de Jesus é totalmente o oposto disso. O autor deste livro, Maravilhosa Graça, ele fala de um artigo que leu, onde a escritora estava certo domingo na igreja e viu uma criança entre os bancos, sorrindo para as pessoas, sem fazer nenhum barulho, sem fazer nenhum comportamento reprovável, apenas sorria. Enquanto a sua mãe lhe falou: pare de sorrir, você está na igreja. Deu-lhe um soco, a criança chorou, obviamente, com a agressão da mãe, e em seguida a mãe disse: assim é melhor. Esse é o mundo sem graça do qual estamos falando. Que mesmo na igreja, durante um culto, a mãe não suporta o sorriso de sua filha, lhe espanca em pleno culto e acha melhor quando a criança chora. Quando a gente não conhece a graça, até as coisas boas ofendem. Até a beleza da vida se torna feia. Por incrível que pareça, o sorriso de uma criança pode incomodar diante de uma liturgia fria, vazia e sem graça em todos os sentidos. Onde estamos? Já descobrimos a graça? A gente poderia resumir essa questão falando de 3 fontes geradoras de culpa. Uma delas, bem sabida, e poderíamos dizer que é uma das primeiras ou a primeira, é o lar, é o ambiente da casa, da família. Principalmente quando temos pais rejeitadores, pais legalistas, pais que criam seus filhos com expressões como: você não tem vergonha, quando é que você vai aprender, vira gente. Além de palavrões que muitas vezes são comuns em ambientes familiares, diante
de falhas, de brincadeiras, de comportamentos infantis das crianças. Muita gente adulta, neurótica, sofre horrores como consequência de uma criação rejeitadora, opressora, de um ambiente onde não havia graça. Portanto, os pais são muitas vezes grandes geradores de culpa nos seus filhos, que crescem doentes, com autoimagem péssima, e a vida se torna um peso, um fardo para essas pessoas. Outra fonte de culpa é a religião sem graça, sem amor, a religião legalista, a religião onde as pessoas valem pelo que fazem e são aprovadas conforme o seu desempenho. A igreja deveria ser o ambiente mais propício para o culpado chegar e se abrir sem ser condenado. Infelizmente, muitos não conseguem falar das suas falhas, das suas dores, das suas angústias nesses ambientes, porque sabem que serão reprovados, excluídos e colocados em escanteio. Isso é totalmente contraditório. Uma outra fonte de culpa é a cultura secular, que todos nós conhecemos muito bem. As propagandas, as empresas. As pessoas valem pelo que fazem. As pessoas precisam seguir o script, serem as melhores. Não há lugar para os piores. A gente sabe quem são os 100 mais ricos do ano, mas não sabe quem são os 100 mais pobres do ano. É um mundo sem graça. Um mundo exigente, onde todos são culpados, onde todos são falhos. Mas o espírito deste mundo é o espírito da superioridade, de ser o melhor, onde a beleza é exigida, onde o conhecimento é indispensável para que você seja alguém na vida. Este é o mundo em que vivemos, um mundo sem graça. E aí a gente começa a perceber o quanto é fundamental conhecermos a graça de Deus para que vivamos com qualidade e possamos fazer a diferença onde quer que estejamos, seja no lar, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa diferente. E se torna como uma luz em um mundo de trevas. Mas a gente já se acostumou a viver sem a graça. A lei do mais forte, a cara feia ainda predomina. A palavra áspera sai por cima. O engano, a mentira, a sujeira, a traição, muitas vezes
valem a pena. E a gente vai se acostumando com isso. É como viver num ambiente totalmente poluído. A gente nem lembra mais como era o ar puro, nem sente mais falta, acha que é assim mesmo, esse é o ar. O ar é assim, completamente poluído, onde tudo fica cinzento. Mas a gente vai se acostumando, porque já perdeu o sentido do ar puro. Mas não precisa ser assim. Não deve ser assim. Isso pode mudar. E aí temos a oração linda desta criança. Ó Deus, transforme as pessoas ruins em pessoas boas e as pessoas boas em pessoas agradáveis. Pedir para Deus transformar pessoas boas, pessoas ruins em pessoas boas, parece muito óbvio, mas é uma oração maravilhosa. Agora, pedir para que Deus transforme pessoas boas em pessoas agradáveis, isso é muito especial, isso é muito divino. Porque todos nós queremos e é o senso comum querer que pessoas ruins sejam boas. O problema é que as pessoas caracterizadas ou categorizadas como boas nem sempre são agradáveis. E onde entra aqui a classe religiosa, por exemplo? Nas pessoas ruins ou nas pessoas boas? Em geral, a gente vê as pessoas religiosas, as pessoas que vão à igreja, as pessoas que leem a Bíblia, como pessoas boas. Lamentavelmente, a gente não pode dizer que, como um todo, ou na sua maioria, essas pessoas são agradáveis. Não é essa a imagem que se tem das pessoas boas nesse contexto. Elas são carrancudas, exigentes, legalistas. Você é uma pessoa ruim ou você é uma pessoa boa? Vamos tirar por nós mesmos. Não vamos generalizar, vamos olhar para nós mesmos. Eu olho para mim e você olha para você. Você se confessa como uma pessoa ruim ou como uma pessoa boa? Se há uma consciência explícita de ser uma pessoa ruim, pelo comportamento, pelas ações, reações, pelas palavras, eu sou uma pessoa ruim, eu sou mau. Quem assim pensa, admite que precisa ser uma pessoa boa. Agora, digamos que nos sintamos pessoas boas. Você é uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. A pergunta é, nós somos agradáveis? Como pessoa boa, você é uma pessoa agradável? É bom estar na sua presença? É bom conviver com você?
O que uma pessoa perto de nós pode obter, pode ter? Que influência nós passamos? É bom ser amiga da gente? Eu já escutei pregadores dizendo que se orgulham de ouvir pessoas dizerem que não gostam das suas pregações porque elas falam a verdade. Eu fico achando isso horroroso. Porque o maior pregador de todos os tempos foi Jesus. E a Bíblia diz que as multidões o ouviam com prazer. Você pode imaginar alguém mais agradável do que Jesus? As crianças corriam para o seu colo. Os marginais se sentiam bem na sua presença. As prostitutas, os criminosos, os párias da vida, aqueles que eram rejeitados pelo contexto social, ficavam à vontade, sorriam, beijavam os pés de Jesus. Recebiam dele todo o amor, toda a atenção. Era agradável estar com Jesus. É agradável estar conosco? Até que ponto é agradável estar em nossa igreja? Ter o nosso convívio? Ter o nosso compartilhamento? Então a oração desta criança é uma oração profundamente sábia. Ó Deus, transforme as pessoas ruins em pessoas boas e as pessoas boas em pessoas agradáveis. Nós precisamos resgatar ou adquirir o cheiro da graça. Nós precisamos ter a percepção de ver a graça por onde passamos, para onde olhamos. Quanta gente ferida, quanta gente sofrendo, quanta gente carente, que dão qualquer coisa para obter um alívio interior na sua alma, no seu coração, mas não sabem a quem recorrer. Algumas dizem que não pedem a Deus porque são tão ruins que nem Deus vai atendê-las, o que não é verdade. Deus nos ama incondicionalmente e todo aquele que invocar o seu nome será atendido. Ele não faz acepção de pessoas, ele não rejeita o que chora. Ele é pai do órfão e da viúva. O que mais queremos, o que mais você e eu desejamos, no fundo do ser, é graça. E onde há graça, onde há bondade, onde há afeto, onde há perdão, ali as pessoas querem estar. Eu quero concluir com esse relato. Certo pai que havia brigado com seu filho, depois de algum tempo procurou reconciliação. E ele foi para a capital, na Espanha, e lá chegando ele publica no jornal da cidade. Ele paga uma nota para ser publicada no jornal com estas palavras:
Paco, encontre-se comigo no Hotel Montana, terça-feira, ao meio-dia. Está tudo perdoado. Papá. Na Espanha, o nome Paco é muito comum. E qual não foi a surpresa daquele pai na terça-feira, quando foi ao local combinado e lá encontrou não apenas o Paco, seu filho, mas encontrou 800 jovens chamados Paco, em busca da reconciliação com seu pai. Isso é graça. Este é o desejo do coração humano: graça, favor imerecido, acolhimento, aceitação sem condenação, perdão, aceitação sem exigência de detalhes do erro cometido. No mundo sem graça, você e eu podemos ser canais de graça. Façamos a diferença.